de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Depois também vai para o canal 12, sobe para as redes sociais. Aliás, curta a nossa página, tribuna.roberto-samuel, e nos ajude a espalhar cada vez mais esse espaço democrático. É muito fácil, tribuna.roberto-samuel. Curta a nossa página, avisa para os amigos curtirem. Tá aí a nossa página que a gente acaba ouvindo na cidade toda. Agora, se você quer ver alguma entrevista um pouco mais antiga, você pode procurar no nosso canal do YouTube, é Tribuna Livre 1. Se inscreva, dá uma olhada aí. Esse canal aí são centenas de entrevistas desde 2010. Tem coisas interessantíssimas aí. Tem tem ministros, deputados, gente do povo. Você encontra muita coisa bacana aí. Porque nós sempre estamos falando de Guarulhos, uma cidade imensa com tantos problemas, mas com muita gente teimosa que corre atrás das soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, ó, o site mais acessado de Guarulhos. Mês passado foram mais de 2 milhões de acessos. E essa é a entrevista de ontem, hein? O Conselho Tutelar que esteve aqui, pessoal do Taboão, São João e Cumbica. E um pouco mais para cima você vai ver um link. Ó, um pouquinho aí, ó. Esse link ele já abre direto nessa entrevista ao vivo que está acontecendo agora aqui, viu? Então, se você, algum amigo seu, não tem o canal da NET, você pode acompanhar também pela Guarulhos Web. Queremos agradecer também a parceria da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vá lá, converse com a diretoria, tenho certeza que você vai ficar surpreso, né, Sérgio? Você vai ficar surpreso que toda noite ele faz isso. Ele liga o celular para avisar que chegou. Bom, temos aí a Guarupaz, né? Queria fazer uma pequena mensagem da Guarupaz. Aniversariantes primeiro? Vamos lá, aniversariantes de hoje, nossos amigos que acompanham nosso trabalho aqui. Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 16 de maio. Cantamos parabéns para Ézio Balbino, Gilson Souza, Hugo Arantes, Luiz Carlos Sanches, Márcia Morgado, Tatiana Gomes e Vanderlei Cassiano. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. O nosso amigo Hugo, ele colocou uma foto do David Carradine, uma foto antiga. Não parece muito com você não, viu, Hugo? Mas tá valendo. Feliz aniversário também para o nosso amigo Ézio. Esse mês de maio, a Guarupaz está fazendo um trabalho aí com conscientização do trânsito. Tem muita gente sendo atropelada, sendo morta, e às vezes um pouquinho só de atenção,
de prudência, ela acaba evitando muita coisa feia. Então, mês amarelo aí, vou pedir para você prestar um pouquinho mais de atenção no trânsito, porque a coisa tá feia. Tá certo? Hoje nós temos o prazer de receber uma galera aqui do bem. É uma galera que prova que é possível sonhar, e é possível muito mais do que sonhar, realizar. Incrível, são meninas que vieram da periferia, que vieram de escolas públicas, que chegaram à universidade pública. Olha que coisa linda e maravilhosa. Do meu lado esquerdo, na ponta, está a Nicole. Boa noite, Nicole. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Obrigada. E olha, do lado dela está a Beatriz. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Um sorriso muito lindo ela, hein? E do meu lado direito está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, boa noite. Boa noite. E na ponta está a Janaína. Oi, Jana. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Muito bacana ter essas meninas. Bom, vamos conhecê-las então um pouquinho, começando pela Nicole. Nicole, me fala um pouquinho de você. Nasceu aonde, mora aonde, o que você faz da vida? Então, sou Nicole, eu nasci em Guarulhos mesmo, hoje eu resido no bairro dos Pimentas, junto com meus pais. E eu sempre fui de escola pública, fui criada desde sempre no mesmo bairro, no mesmo local, sempre ali. Conheci o cursinho no ano passado, hoje eu sou aluna dele pelo segundo ano, estudei ano passado, continuo lá. Eu tenho 18 anos agora e é isso. E a Beatriz? Eu também sou moradora do bairro dos Pimentas, no Jardim dos Olivas. Eu estudei a vida inteira em escola pública e entrei no cursinho em 2012. E no meio de 2014 eu passei no vestibular. E hoje eu faço medicina na Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. E eu tô morando lá, tô no meio do curso, mas tô sempre pelo cursinho também. Olha que coisa linda, estudante de medicina, hein? Passou na USP. Olha que coisa maravilhosa. Você viu como é possível? Não é fácil, mas é possível. Jéssica, olá, nasceu onde? Faz o que da vida? Eu nasci em Guarulhos, eu resido no bairro dos Pimentas. Eu estudei no cursinho no ano de 2009 e 2010. Em 2011 eu ingressei na Universidade de São Paulo. Eu já sou formada em gestão de políticas públicas e atualmente sou voluntária no cursinho também. Bom, e na ponta está a Janaína. Janaína, me conta um pouquinho de você. Eu nasci em São Paulo, no Brás, e aí fui criada no Pimentas, né, minha vida inteira. Fui criada numa região que em Guarulhos é conhecida apenas por crime, violência, que é a região do Sítio São Francisco. E aí eu conheci o cursinho quando eu estava no segundo ano do ensino médio, através de amigas que já estavam estudando lá. E estudei lá durante 2 anos e ingressei na USP no curso de lazer e turismo. E aí, tal como as demais, hoje eu atuo no cursinho como voluntária, então eu ajudo dando aula, ajudo coordenando as atividades e estou sempre por lá. Bom, uma coisa que é interessante e eu acho espantoso, e é espantoso para todos, como é que crianças, meninas da escola pública conseguiram chegar tão longe. Me diga, como é que você chegou tão longe, está chegando tão longe? O cursinho tem um trabalho muito bom com os seus alunos, né? A estrutura de estudos de todos os alunos de lá é muito bem definida. É uma coisa, até mesmo pessoal, a estrutura de educação lá dentro. Tem os professores voluntários com a gente e tem aquela busca pessoal também pelos estudos. Então, é algo muito bom, a gente aprende muito lá dentro, a você estudar. E fora só você estudar e eu ir atrás do meu estudo, tem também o coletivismo trabalhando nisso, porque um ajuda o outro e todo mundo ali não tem aquela rivalidade dentro do cursinho. É uma estrutura de estudo completamente coletiva, um ajudando o outro sempre. E assim a gente consegue ingressar na universidade, com ajuda, apoio sempre, a gente consegue chegar a realizar um sonho. O curso de medicina talvez seja um dos cursos, acho que nos últimos tempos, né, mais glorificados. E ela conseguiu chegar, que é muito puxado, não, para conseguir uma vaga? Foi bem difícil chegar. O mais difícil, para mim, era não me enxergar dentro do curso de medicina. Eu nunca me enxerguei lá dentro. Então, mesmo quando eu escolhi que eu queria fazer medicina, eu nunca conheci ninguém que fizesse medicina, eu nunca tive contato com nenhum médico. Então, isso acho
fez muita falta para mim, porque dentro do cursinho as pessoas sempre retornam. O emblema do cursinho é um ciclo, inclusive porque a gente sempre retorna. E a gente tem uma aula tradicional no meio do ano, que é a aula com os voluntários, com os ex-alunos, que eles vêm nas férias e falam um pouco sobre como são seus cursos. E eu não tinha uma referência na área de medicina, então isso para mim foi muito difícil. Eu nunca me enxergar lá dentro, mesmo depois que eu entrei no cursinho. E foi muito difícil, mas estudava eu, meu namorado e mais uma amiga minha. A gente estudava juntos para medicina, e hoje nós 3 estamos cursando medicina, cada um em um lugar, mas os 3 estão cursando. E hoje a gente é referência para as pessoas que estão no cursinho e querem fazer medicina. Fica uma coisa mais próxima da gente ter representatividade dentro daquele espaço. Desde o começo estou querendo fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Existem dificuldades, quer dizer, até financeiras, mesmo você estando numa faculdade federal, pública, existe a necessidade de livros, de algumas outras... Eu não sei se existe a necessidade de comprar equipamentos, jaleco, esse tipo de coisa. Como é que você... existe essa necessidade? Como é que você se vira nessa questão? Quando a gente entra no curso, a gente tem que ter pelo menos um jaleco para frequentar laboratórios e unidades de saúde. Então, o jaleco foi relativamente fácil assim, de conseguir. Agora, tem outros materiais que fazem parte da prática médica que são um pouco mais difíceis de conseguir. Livros de medicina, os mais baratos, custam em torno de R$300. Então, a gente usa muito PDF, muito material assim online, livros da biblioteca da própria universidade. A gente acaba pegando mais esses elementos. Chega no momento do curso, que é o momento que eu estou, que é o ciclo clínico, que a gente precisa de alguns materiais, como um estetoscópio para ouvir o coração, um aparelho de aferipressão. Os bons, o mais barato é R$400, R$500. Que não é barato para um estudante, viu, gente? Não é barato, não. Isso. Graças a Deus, eu tenho um privilégio, assim, até por ter conseguido estudar no cursinho. Muitas pessoas da periferia não conseguem alcançar o cursinho, mesmo ele estando ali. Eu tenho uma condição financeira que meu pai conseguiu comprar um esteto para mim, um material. Então, essa parte eu tenho meu material próprio e eu uso. Mas existem outros equipamentos que, por exemplo, os colegas têm e eu não vejo necessidade de eu comprar agora, porque eu não tenho condição. E foi interessante que essa semana eu levei no cursinho meu estetoscópio e comecei a mostrar para as pessoas que querem fazer medicina, tá? E os alunos ficaram deslumbrados, sabe? Porque é uma coisa muito longe da nossa realidade mesmo. A gente chega num consultório, a gente senta do outro lado da cadeira e o médico está com o estetoscópio pendurado aqui e o máximo que chega é quando ele vai ouvir a gente e acabou. E a gente não tem referência. Quando tem, é uma pessoa que conseguiu fazer um técnico de enfermagem com muito esforço, mas na área médica mesmo, a gente não consegue ter essa referência. E eles se emocionaram muito em ter isso lá no cursinho essa semana. Olha que bacana. Aí essa criança, ou esse jovem que não consegue enxergar esse outro mundo através de um ato desse, consegue perceber que é possível. E a Jéssica? Jéssica, você também teve dificuldades, né? Você já está formada, não é isso? Exatamente, com certeza. Livros são caríssimos. Livros são caríssimos. E principalmente porque eu vim todas nós viemos de escolas públicas e foi um choque, né? A gente entra na universidade, a gente não está preparado para isso, né? Quando a gente vê os nossos outros colegas de sala, que eles têm muito mais fácil, eles têm acesso muito mais fácil a livros, a alguns materiais, até notebook. Eu fui ter meu primeiro computador depois de muito sacrifício, depois de estar estagiando. Então, a gente tem certas limitações que outras pessoas não têm. E uma coisa que eu queria ressaltar é que o cursinho comunitário Pimentas, ele é totalmente gratuito. E o que dá base de sustentação para o cursinho funcionar é o voluntariado. Eu, como ex-aluna do cursinho, voltei para dar aula também para os meus amigos. Como voluntário? Como voluntário, a gente não recebe nada para isso. E é muito gratificante, porque a gente entra na universidade e a gente quer dar essa contribuição social, né? Então a gente volta para auxiliar nossos amigos também, para eles ingressarem e ter esse ciclo, né? Como a própria Beatriz já falou. Os alunos eles sempre voltam para dar aula.
E hoje no cursinho a gente tem um quadro de professores excelentes, assim, a gente tem um nível muito bom de professores. São pessoas que já estão, ou já terminaram a graduação, já estão no mestrado, até no doutorado. Então nós temos professores excelentes lá. E a Janaína, suas dificuldades na faculdade, como é que é? As dificuldades são semelhantes aqui, né? Eu acho que a gente pode dividir a dificuldade de qualquer aluno como nós, né, que viemos da periferia, em 2 pontos. Eu acho que um ponto é o que as meninas já falaram, que é o ponto econômico, que pesa muito. Então, uma etapa é você passar na universidade, né? E aí quando você está lá, você tem o seu nome você tem o seu nome, você vê o seu nome na lista de aprovados, aí você tem outras preocupações, né? De como você vai se manter para ficar lá os 4, 5 anos estudando. E, assim, no meu caso, na USP, a gente, assim, teve os auxílios, né? Que ajudaram demais, assim. Então, a gente teve auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação. Então, nesse ponto, assim, algumas universidades, elas não têm tantas bolsas como eu tive lá na USP, né? E aí o outro ponto é a questão, eu acho que de estudos mesmo, né? A gente, quando vem da escola pública, né? Apesar da gente passar, sei lá, 1 ano, 2 anos no cursinho, a gente tem uma defasagem muito grande de questões básicas, sei lá, defasagem em coisas básicas de português ou assuntos básicos de matemática. E aí, quando você entra na universidade, você se depara com aquilo que o professor tá apresentando para você, que para os seus colegas de classe que estudaram em boas escolas, assim, já é assunto passado, é uma coisa que você vai ter que correr atrás para conseguir entender o que está sendo apresentado ali, né? E então, eu no primeiro ano da faculdade, eu tive muita dificuldade mesmo nesse sentido. Então, o professor passava textos das áreas das humanidades que às vezes eu pegava para ler e eu achava que eu não ia conseguir. Era um desestímulo, né? Porque eu achava que ali eu não ia conseguir entender o que eles estavam me passando, que aquele lugar não era para mim. Então, eu acho que perguntar, porque onde você vive, por exemplo, quantas colegas suas seguiram seus passos, do seu grupo de... Olha, eu tenho, para falar de um panorama, sei lá, eu posso pensar na minha sala no ensino médio. A gente, acho que eram 40 alunos. Desses 40 alunos, assim, os que seguiram os passos que nós seguimos aqui, foi inclusive uma amiga minha que eu levei para o cursinho, foi só uma, foi a outra Jéssica, né, outra amiga minha. Agora, o restante, assim, eram bons alunos na escola, mas que, até onde eu sei, então ali fizeram no máximo um curso técnico, conseguiram uma bolsa numa universidade particular, tá no mercado, e no geral, assim, tá no mercado de trabalho. Agora, de entrar numa universidade pública, só 2 pessoas de uma sala de 40 alunos. Eu queria que vocês me explicassem como é que funciona esse cursinho. Por exemplo, se tem o filho de alguém que está nos acompanhando, se tem algum jovem nos acompanhando, como é que ele faz? Ele pode participar desse cursinho? Pode. Alguém pode falar? Como Claro que por pode. exemplo, eu quero participar. Nicole, eu quero participar, mas eu moro no centro, por exemplo. Eu posso participar? Pode. Fica distante, né? Tem esse empecilho, vamos se dizer. Mas você pode ir, o cursinho abre todo começo de ano, as inscrições começam em dezembro, mais ou menos, e vão até janeiro. Vai ter uma reunião, porque normalmente vai mais pessoas do que a estrutura física do prédio suporta, né? São muitas pessoas, muita busca ali. Tem alguns pré-requisitos para a entrada, porque infelizmente não temos tanto espaço assim, mas qualquer pessoa pode se inscrever e participar do cursinho, sim. E vale ressaltar que a gente dá prioridade sempre para pessoas de baixa renda, porque são pessoas que vêm de escola pública que não têm acesso a um cursinho privado. Mas tem gente de grana que vai procurar vocês? Tem gente, porque um diferencial do cursinho comunitário Pimentas é que ele aprova muito mais do que os cursinhos particulares. Nós temos uma taxa justamente pela questão do voluntariado da união e da falta de competitividade, porque os alunos eles não se vê como uma competição, eles se
se ajudam. O objetivo de todos ali é entrar na universidade pública e todos se ajudam, não existe competição. Por exemplo, no ano que eu prestei, mais de 10 pessoas prestaram o mesmo curso que eu. E nem por isso eu via eles como adversários, muito pelo contrário. A gente fazia grupos de estudo e estudava as matérias específicas, então a gente se ajudava muito. Não existe competição no cursinho, é comunitário mesmo que a gente fala. E isso é um diferencial muito grande. E a gente aprova muito mais do que os cursinhos particulares e as pessoas vão em busca disso, né, do resultado, né, da taxa de aprovação. Mas a gente dá prioridade para sempre pessoas de baixa renda. Acho que outro ponto também que a gente trabalha de forma muito bem no cursinho é a questão da disciplina, né? Ser disciplinado para a gente é o primeiro passo para você conseguir passar no vestibular. Você não vai entrar no cursinho achando que vai estudar de qualquer forma e que simplesmente num dia você vai acordar e falar, opa, deixa eu ver o que eu vou estudar hoje, vai jogar o livro para cima e aquilo que cair você estuda. Então, a gente trabalha isso com os alunos, né? De você criar um cronograma de estudos, de você respeitar as questões do horário. A gente chegou aqui, era para chegar acho que com meia hora de antecedência, a gente chegou com 1h30 de antecedência. Verdade. E até brincou, né? Falou assim, a gente veio no horário do cursinho, né? Porque se lá a aula começa fim de semana às 8 horas, se você chega às 8h01, você não entra. E porque a gente entende que a vida, ela exige, né, essa disciplina. Então, se você vai prestar o vestibular e ele está marcado lá para 13 horas, se você chegar a 13h01, você não vai entrar, né? O portão vai estar fechado. Isso a gente vê todos os anos nas reportagens, falando lá sobre o pessoal que foi prestar o Enem, chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Então, imagina, você estudou ali o ano inteiro, e aí, por causa de uma questão simples de horário, você não fazer aquilo para o que você está se preparando. Não, é verdade. A Regina Sérgio nos acompanhando, o Vitorino, daqui a pouco ele tem uma palavrinha para falar com você, daqui a pouco eu falo. E o Alceu Júnior, boa noite, Roberto, boa noite aos participantes. Estou aqui em Três Corações, Minas Gerais, terra do Pelé, vendo o programa. Ô, Alceu! Traz um café aí pra nós. Né? Café é bom lá de Três Corações. Mas não compra aquele do pacote de Três Corações, não. Tem que comprar aquele lá, tá ok? Bom, então tem esse cursinho lá, muito bacana. Tanto que parece que eu já vi outros semelhantes. Eu não sei se são iguais. Mas parece que a ideia está sendo copiada. Vocês já viram alguma coisa de cursinhos por aí também, não? Aqui em Guarulhos mesmo tem o cursinho A Sol. Sol, eu me lembrei dele. Cora Coralina. Tem Chico Mendes, que eu descobri essa semana. Outros cursinhos populares. Eu acho que fora o cursinho comunitário Pimentas, o cursinho A Sol é o mais velho. É interessante a gente colocar aqui que o cursinho A Sol, ele foi espelhado no cursinho comunitário Pimentas. E que é uma ideia do nosso cursinho mesmo, né? Como as meninas colocaram, infelizmente a nossa atuação é limitada e ela é mais local, né? Então, por mais pessoas que, sei lá, queiram da região central, de outras regiões estudar, a gente tem até uma limitação na questão do espaço físico. É isso que eu ia perguntar. Quantos alunos, Janaína? A gente passa por lá em torno de 130, 140 alunos no ano. E aí a gente tem 2 salas. Uma sala que é para os novos alunos, né, que estão ali primeiro ano, que aí tem no máximo 110, a gente consegue às vezes apertar bastante dentro da sala maior. E aí a salinha, aquilo que a gente chama de salinha, que comporta ali 20 e poucos alunos, 25, bem apertado. Fora isso, né, tem alguns casos de pessoas que passaram por lá, ficaram 1, 2 anos, mas continuam estudando, só que não frequentam as aulas, mas aproveitam lá o espaço durante o dia para estudar e ficam, sei lá, na biblioteca, a gente tem uma sala de informática lá. Então, essa média, assim. Bacana. Quem me apresentou esse cursinho foi o vereador Rômulo Ornelas. E, poxa vida, eu gostei muito. E eu cheguei a prometer lá aí algumas vezes, te juro que eu não tive ainda uma oportunidade de conhecer. Mas, quando eu vejo essas meninas, elas falam umas coisas que é muito verdadeiro. Eu acho que foi a Nicole que me falou
que mora nos Pimentas, alguém me falou que mora nos Pimentas, do lado da Unifesp, e as crianças não sabem que ali do lado tem uma universidade. Tem uma universidade do lado, e às vezes cai a bola lá dentro da universidade e eles não conseguem ter acesso físico, eles não conseguem nem entrar. Eles não têm ideia de que ali eles podem, de repente, ser o caminho da libertação enquanto mesmo pobreza mesmo. Eu acredito que a educação, a cultura, a educação é o único caminho para salvar uma vida. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu acho que ter o senso crítico no sentido de conhecer a vida é mais ou menos isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Nicole, Beatriz, Jéssica e Janaína, elas que são estudantes e ex-estudantes. Tem o quê? Tem o direto à redação, né? Tem direto à redação. Então, uma prestada de atenção, tá muito bacana isso daí. Daqui a pouco voltamos. Consultório odontológico Doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. O nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró.
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Seja bem-vindo ao Direto da Redação. Confira as principais notícias desse dia 16 de maio de 2017. Foi inaugurado ontem o primeiro centro para reabilitação para tratamento de pessoas com deficiências físicas e mentais aqui na cidade de Guarulhos. O novo serviço está localizado na rua Palmares, no Gopoúva, e o atendimento é das 7 da manhã às 19 horas. Organizações que desenvolvem ações socioeducativas junto a escolas públicas têm até amanhã para se inscreverem na 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef. Os interessados devem acessar o endereço que está aqui na tela e preencher a ficha de inscrição. O objetivo do prêmio é estimular esse tipo de parceria entre organizações e escolas públicas. E está confirmado, viu? Nos dias 24 e 25 de junho, Guarulhos recebe ali no Internacional Eventos o Expo Noivas Gru, considerado o maior evento do segmento na história da cidade. As marcas interessadas em divulgarem os seus produtos é só ligarem em um desses números que estão na sua tela. E para finalizar, hoje o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que divide a dívida dos municípios com o INSS em até 200 vezes. Só para lembrar, atualmente as prefeituras pagam as suas dívidas com o INSS em até 60 vezes, quitando no mínimo 20% do valor devido. E essa edição do Direto da Redação fica por aqui. Até mais! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios, hoje recebendo as meninas, estudantes, ex-estudantes do cursinho Pimentas. Um trabalho muito bem feito, que tem dado oportunidade para essas jovens lá da periferia, lá dos Pimentas. Nicole, Beatriz, Jéssica e Janaína. Vamos ouvir um pouquinho da história desse cursinho. Como é que começou esse curso? Quem foi a ideia original? Me conte. O cursinho ele foi idealizado lá em meados de 2002 por um grupo de professores da rede estadual, né, aí coordenado pelo professor Rômulo, que davam aula nas escolas, né, tinham contatos com ótimos alunos, só que viam ali nesses alunos que não existia outro caminho para eles senão o mercado de trabalho, né? O máximo que os alunos poderiam chegar ali, o horizonte mais palpável, sei lá, era um cargo de liderança dentro do mercado de trabalho. Os estudos, eles se encerrariam ali no ensino médio, né, ali com um teor altamente tecnicista, levando-os para a mão de obra barata. E aí os professores, né, vendo esse cenário, esse grupo de professores, decidiu então fundar o cursinho num momento ali em que ver um aluno da periferia na universidade era só sonho mesmo, né? A gente até brinca, né? Porque nós que estamos aqui hoje somos de gerações mais recentes, né? Só que o pessoal que começou lá na turma de 2002 era um pessoal que não tinha referência nenhuma. Então, eles estavam começando ali a estudar, só que não conheciam nenhuma pessoa que era ali da região e tinha conseguido ingressar na universidade, né? A gente fala que o pessoal era meio maluco, né? Tipo, os professores o Rômulo, junto com um grupo de professores que fundaram, idealizaram o cursinho, eles, para outras pessoas, eram um bando de maluco. E aí,
começou-se ali pensando, né, principalmente na questão do vestibular, que a gente coloca que é o objetivo principal do cursinho. Só que no decorrer do tempo ali, muita discussão, com as ideias que os professores vinham trazendo, a gente começou também a ter uma atuação para além do vestibular. Então, no cursinho, é importante colocar aqui que, para além das matérias que a gente estuda para o vestibular, português, matemática, história, geografia, a gente também tem uma formação, que é uma formação crítica e cidadã, né? Então, a gente tem muita preocupação de tornar ali os alunos advogados, engenheiros, médicos, não que saiam ali do cursinho, entrem numa boa universidade, arrumem emprego e melhorem individualmente sua vida, né? Mas profissionais que se preocupem em aplicar o conhecimento adquirido na academia na resolução dos problemas ali da sua comunidade ou da comunidade que para onde eles vão, né? A ideia do cursinho é formar jovens que, a partir do conhecimento adquirido na academia, façam diferença na sociedade, né? Retribuam aquele investimento que o Estado teve para a sociedade, para que a gente viva num mundo melhor para todos. E vocês, meninas, sempre para complementar nessa história, vocês fazem parte dessa história, principalmente essa daqui, a Beatriz, né? Um ponto muito legal que a Jana falou foi dessa formação crítica cidadã que a gente tem. Então, a Nicole já tinha falado, né, da autonomia que a gente tem lá dentro, de como a gente passa a ser protagonista da nossa própria educação. E aí, dentro do cursinho, a gente passa a entender as questões sociais, que nem a Jana falou, e a se auto-organizar para ainda dentro do cursinho a gente poder atuar. Então, dentro do cursinho hoje, a gente tem algumas frentes de atuação que trabalham na sociedade, como a frente ambiental, a gente tem a frente feminista, que a gente fez um sarau esse mês, e nele a gente convidou várias artistas mulheres do bairro para divulgar o seu trabalho. Então, eu tive contato com mulheres, assim, talentosíssimas, que eu nunca teria ouvido falar na minha vida se elas não tivessem tido esse espaço que a gente organizou no cursinho. E a gente tem várias frentes, LGBT, negritude, e eu atuo na questão da saúde pública. Eu faço medicina, então eu foco muito na área da saúde pública, que foi através do cursinho que eu me apaixonei pelo SUS, inclusive. A Aline, fonoaudióloga, ela dava aula na minha época, e aí ela foi explicar como era o funcionamento do SUS, o que acontecia, porque se o SUS não estava funcionando, o que estava acontecendo nele. E foi aí que eu me apaixonei pelo SUS e comecei a defender ele. E hoje eu reproduzo isso, então eu volto no cursinho e atuo nessa frente de saúde pública. Então, semana passada a gente teve uma aula, debatemos sobre isso, o que acontece no SUS. A gente passou um documentário para ver como funciona a saúde pública em outros países. E a gente debateu isso com os alunos também. A gente conversou sobre doação de sangue. E quinta-feira agora vai uma galera organizada como Cursinho Comunitário Pimentas e doar sangue no Hospital Geral. E a gente vai fazer isso em várias quintas-feiras, porque uma só não dá conta de todo mundo. Então a gente tem essa intenção de ainda no cursinho transformar a realidade do nosso bairro. É possível transformar isso, Janaína? Sim. E Jéssica, né? Que vocês me falaram. Eu queria até perceber se vocês, quando vocês olham para aqueles jovens, vocês percebem que eles também podem ser resgatados. A palavra é certa, resgatado? Ser salvos de uma realidade que... Acho que transformados, eu não sei. Transformados, né? A gente tem a gente fala que o cursinho ele é um divisor de águas, né, na vida da pessoa. Então, você entra lá com um modo de estudar, você entra lá com um pensamento sobre a sua condição social, e através da formação que a gente tem lá, os contatos que a gente tem com as pessoas, a gente acaba tendo ali uma transformação do nosso meio mesmo, né? E a gente vê a educação como uma forma de transformar mesmo. Por exemplo, a gente vê de escola pública e na escola a gente não tem acesso a informações. Eu mesmo não sabia que existia universidade pública, que eu não precisaria pagar uma universidade.
Então, quando eu ingressei no cursinho, que eu tive essa informação, isso me abriu um leque de possibilidades, porque a gente sai do ensino médio sem nenhuma perspectiva de vida. Então, ao ingressar no cursinho e ver essas várias possibilidades, transformou a minha vida e de vários colegas meus. E é isso. Muito mais do que uma própria profissão, transforma o seu... Você mesmo, você é uma outra pessoa. Você não é mais aquela garota do Pimentas. Vocês não são mais aquelas garotas do Pimentas, no sentido de que vocês têm uma outra visão agora sobre o mundo e sobre vocês mesmos. Até mesmo sobre o objetivo que a gente tem quando entra no cursinho, né? Eu penso que quando você entra no cursinho, você entra pensando em simplesmente entrar na universidade, conseguir o seu diploma, como eu falei anteriormente, né, conseguir um bom emprego, sair da periferia e resolver o seu problema individual. E quando a gente passa por esse processo de formação no cursinho, aí é que a gente entende que o objetivo colocado ali, ele vai além, né? E aí tá nisso de você resolver a sua situação, mas resolver também a situação do coletivo. Anteriormente você tinha perguntado se você acha que a gente consegue mudar, né, o nosso bairro, a nossa realidade. E a gente tem muitas lutas no cursinho, tem muitas conquistas que comprovam isso. E eu acho que uma das mais importantes é a questão da própria Unifesp, né, o campus da Unifesp que a gente tem lá na região do Pimentas. Então, às vezes a gente olha para determinadas conquistas e acha que alguém colocou ali porque, nossa, que legal, vamos... Né, eu tive essa ideia aqui de forma aleatória, mas na verdade a Unifesp ela é um fruto da luta de movimentos sociais, né, ali da região, e da luta do cursinho. Então o cursinho lutou por uma universidade pública dentro da periferia e conseguiu a Unifesp, né? Esse é um dos resultados, né? E aí tem diversos outros que a gente pode contar com a colaboração do cursinho, né? E aí não só no bairro do Pimentas, mas também na cidade. A gente sempre está envolvido em processos aí de debate, de discussão da cidade. Então a gente participa de instâncias de participação social, como as conferências municipais, os conselhos municipais. Então, a Conferência de Juventude, por exemplo, a gente participou aí das 3 que tiveram até agora na cidade. A Bia, acho que pode até falar melhor, participou da Conferência de Saúde, tem a Conferência de Meio Ambiente. Então, são aí mecanismos, né? Esses são institucionais, mas outros não institucionais que a gente vê como forma de realizar, de mudar a nossa realidade, né? E a gente tem tido muitos frutos. E mostra que a atuação do cursinho, ela consegue fazer a diferença. Dá resultado. E a gente também sempre incentiva a participação dos alunos. Quando tem uma conferência no âmbito municipal, a gente sempre incentiva para os alunos participarem. Como a Bia já falou, a gente tem várias frentes no cursinho. Quando tem a Conferência da Saúde, os alunos vão, a do meio ambiente, da educação, a gente está em todas essas esferas. Bia? Eu acho participação da Ana. Acho que a Jana resumiu bem. Eu participei de todas as etapas da Conferência de Saúde de 2015. Eu fui para Brasília representando a população, os usuários do SUS. E é bem isso que a Jana falou mesmo, como a gente muda a nossa perspectiva do que a gente quer na universidade. Eu vou formar em medicina, se Deus quiser. Eu não quero sair do Pimentas. Eu quero ficar lá, porque meu lugar é o Pimentas. Não é eu vou me formar e sair de lá. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Que nosso bairro tenha referências, tenha grandes engenheiros, grandes advogados, grandes médicos e profissionais do povo que estejam lá para o povo mesmo. Porque se a gente forma e sai do nosso bairro, passa a viver distante disso, a gente está fugindo na nossa realidade e continua perpetuando isso. As pessoas vão continuar sem ter acesso à educação, sem ter acesso à saúde. Então não adianta a gente... Me formei, vou morar no centro de Guarulhos, vou ir para o centro de São Paulo, agora eu vou ter acesso à cultura só lá no centro de São Paulo, nos melhores teatros. Não, eu quero ter acesso a isso? Quero, mas eu também quero ter acesso a
cultura que é produzida no meu bairro. Meu bairro produz cultura, sabe? Por que eu não tenho acesso a isso mesmo estando lá dentro? Por que essas pessoas não têm visibilidade? A gente quer dar visibilidade para as pessoas que estão lá. Um pouco dolorido também você ver uma juventude se perdendo e às vezes você tenta ajudar e existe aquela resistência, dizer, não é para mim, não quero, tal. Você sente isso? Você sente isso, não? É uma frase bem interessante do Rômulo, né, que ele sempre fala pra gente, é que quando ele decidiu fundar o cursinho, ele pensava justamente nos alunos que têm interesse em estudar. Uhum. Que ele estava a gente sabe que o problema da educação pública no Brasil é crônica, mas ele, como papel de professor, ele queria que aqueles alunos que têm interesse em estudar tivessem uma perspectiva de entrar na universidade. Então, quando a gente fala que os jovens não estão interessados em estudar, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque na periferia tem muitos jovens que querem estudar, mas muitas vezes eles não sabem nem por onde começar, e o cursinho possibilitou isso, abriu essas portas para essas pessoas. Eu venho de uma geração que eu sou a primeira a entrar na universidade pública da minha família e a se formar na universidade pública. Antes de mim, isso não existia nessa possibilidade, né? Era um sonho bem distante. Então, até faço um convite, né? Quem tem interesse em conhecer mais sobre o cursinho, vá nos visitar. A gente fica lá no bairro, chama Conjunto Max Freire, no Pimentas, na Rua do Poente, no 148. Abro o convite. A gente tem o cursinho, a gente tem várias frentes, a gente tem vários projetos ambientais também, quem tiver interesse. Tem uma cisterna dentro do cursinho, tem uma horta comunitária. Então, a gente não é só um cursinho voltado para... com o objetivo de colocar o jovem na universidade. Não é somente isso. Tem o papel do cidadão, como a gente já falou aqui, de trazer esse papel crítico para o cidadão e ele voltar e querer melhorar o seu bairro. E quem quiser nos visitar, vão lá que serão muito bem-vindos. 5 minutos finais. Olha, acabou nosso tempo. Gente, que coisa, viu? Rapidamente aqui, você sentiu algum tipo de preconceito quando chegar na USP? Com certeza. O pobre chegando, a farofa. Um dos primeiros choques de realidade que eu tive na universidade foi quando eu entrei e eu estudei na USP Leste, que fica na Zona Leste, e mesmo assim eu senti esse preconceito com os moradores de periferia, né? Quando eu falava que eu era do sítio São Francisco, no Pimentas, ninguém sabia que existia... O Cisco São Francisco. E as pessoas me perguntavam como eu fazia para chegar na universidade, sendo que eu pegava o trem que eles também pegavam, que a USP Leste tem o trem. E as pessoas têm muito aversão às pessoas da periferia, né? E a gente tem que ocupar esses espaços, porque é uma universidade pública feita para o povo também. E as pessoas que ingressam na universidade pública são pessoas que estudaram nas melhores escolas particulares, que tiveram acesso tiveram uma estrutura muito boa e elas se veem naquele espaço e elas sentem que elas fazem parte daquilo. Quando a gente entra, a gente tem esse choque cultural. Nossa, será que é isso mesmo? Será que eu pertenço a esse espaço? A gente fica nesse conflito existencial, mas a gente tem que ocupar esses espaços, porque nós da periferia também produzimos conhecimento. E é isso. Tem uma ideia de uma autora, Marilena Chauí, que ela fala um pouquinho sobre as classes sociais, né? E ela fala que a classe média ela tem uma visão inflada de si mesmo e tem um sonho de alcançar ali a classe dominante, né? Ultrapassar uma ponte, né, intransponível para chegar à classe dominante. E ela faz isso através de símbolos de consumo, né? Então, ela compra roupa de marca, compra o carro zero, a varanda gourmet. E aí, um dos pontos que a autora cita é justamente o título numa universidade pública. Então, imagina um aluno de classe média que é criado toda a vida dele para estar ali no espaço e tem aquele espaço como um diferencial, né, como um status que faz com que ele se diferencie ali, sei lá, da classe trabalhadora e de repente ele vê o filho da empregada ou o filho do porteiro também ocupando aquele espaço. É um contexto, né, que a gente viveu aí nos últimos anos e que nós que conseguimos entrar na USP, na universidade pública, sofremos na pele, né? As pessoas começam a questionar o porquê de você estar ali,
e começam a se incomodar, né, com a sua presença. E aí eu reafirmo isso que a Jéssica falou, né? Você vai sim sofrer muito preconceito quando entrar lá, você vai se sentir um peixe fora d'água, a maneira como as pessoas olham para você, a maneira também como você olha para as pessoas, sabe? Você vai sempre ali se questionar, falar, será que eu devia estar aqui? Mas a gente tem que ingressar na universidade tendo em mente que aquilo que a gente está fazendo ali é uma resistência, né? Então, a gente entrar ali com o pé direito e falar, não, esse espaço também é meu. Tá certo. 30 segundos para Nicole dar tchau. Bom, eu vou enfatizar no convite que a Jéssica fez, que quem quiser conhecer o Cursinho Comunitário Pimentas, compareça lá. Que é mais fácil. Tem a fanpage, Cursinho Comunitário Pimentas. Procurem, vão visitar, conhecer o local. É um lugar maravilhoso de estudo. Pessoas da região do Pimentas, por favor, compareçam lá. E é isso. Elizabeth Benatti, parabéns para essas meninas lindas. São bonitas mesmo. A nossa médica aqui, a Beatriz. Tchau, Beatriz. Tchau, eu queria agradecer muito o espaço que vocês ofereceram para o cursinho, reforçar o convite, visitem. E se você, independente da sua idade, você quer estudar, não desiste, você pode, independente de onde você é, da sua idade, do curso que você queira, seja aí num curso mais elitizado ou daqueles tidos como não dão dinheiro, então não faça. Não desiste do seu objetivo, que tem um poder transformador enorme. Gilberto Ramiro, Roberto Samuel, na Vila Augusta, temos o GEVA, Grupo de Estudos Vila Augusta, Rua Cônigo Valadão, 1497. Telefone 98659-6937. Gilberto Ramiro está dando seu recado. Ela está perguntando se tem mais meninas do que meninos nesse cursinho. Rapidamente. Sim. Já dá tchau. Tem, é uma coisa interessante, né? No cursinho, a maioria dos alunos são mulheres e na universidade também, a gente reflete isso. Nós, mulheres, somos proporcionalmente mais de 50% dos alunos. Já estão dominando? Já estão dominando. Janaína, obrigado por você ter vindo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau. É só reforçar o convite, vocês conhecerem o cursinho, quem sabe reproduzirem a ideia aí por outros cantos da cidade e outros cantos do Brasil. Amanhã das 13h30 às 14h30 tem a reprise desse programa, depois vai para as redes sociais, vai para Guarulhos Web, compartilhe, curta a nossa página Tribuna Livre. Um abraço e até o próximo programa. A Choupana, ela foi fundada em 1978, no qual eu não participava, nem só conhecia ela. E ela ficou na Praça Enio Cheza, ali do lado, nos fundos da UNG, até 1982, agosto de 82. Foi quando lá os sócios de lá, eles perderam a locação, né? Então eles um vendeu a parte para o outro ia ser despejado, e nós éramos eu e um sócio em 82, abrimos aqui e ele permaneceu até 84, quando ele falou que ele ia embora para Portugal, e eu continuei com a Choupana. No meio desse caminho todo, todo mundo teve dificuldade, crises e mais crises, e sempre sobrevivemos a todas elas. Infelizmente, perdi o direito de permanecer aqui nesse local. É sofrido você estar num local há 35 anos, mas ao mesmo tempo você se conforta porque você vai deixar de pagar aluguel.
E o novo endereço é na Rua Força Pública, número 345, ao lado do Ives, do Mercury, ali na Praça Quarto Centenário. O nosso objetivo é continuar sempre o que nós fizemos até hoje. Os nossos elogios não são nós que fazemos, são nossos clientes que dizem, que elogiam, que comentam sobre o que fazemos. E o nosso objetivo é continuar com a mesma qualidade, com o mesmo atendimento e com o mesmo amor que a gente tem pelos clientes. Que o maior patrimônio nosso não é a Choupana, é o cliente da Choupana. Mais TV, mais Guarulhos. TV Guarulhos. São parceiros da TV Guarulhos. OAB Guarulhos. Agende Guarulhos. Lions Internacional. Rotary. ACE Guarulhos.